Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o professor Gleidson Gonçalves. O professor Gleidson Gonçalves vai nos ensinar como como gerar uma curva S, na verdade, extraindo os dados do project. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado para todos. A Thalita Edu agradece mais uma vez a participação do professor Gleidson Gonçalves. Está sempre conosco, enriquecendo os nossos momentos. Professor, a palavra do senhor. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Prazer, pessoal. Sou o professor Gleidson. Vou mostrar para vocês dois exemplos, gerando uma curva S, extraindo os dados do project. Nós temos como exemplo um cronograma no project que está sem recursos. Nós vamos fazer ele com um ponderador físico e também com um ponderador balizado pelo prazo, pelo tempo. Vamos começar pelo primeiro exemplo. Vou compartilhar a tela aqui. Vou estar um pouco de lado com vocês, porque eu estou com a segunda tela para ficar maior a visualização para mim. Trouxe aqui um cronograma de um cliente da Saleto, em exemplo, né, um cronograma didático, um cronograma genérico, e nele já estão as atividades com predecessora, sucessora, todas as atividades linkadas, né, em cima de uma estrutura de uma EAP. Então, quando a gente visualizar os níveis desse cronograma, dessa estrutura, vai mostrar exatamente 3 níveis para execução. Construção numa área geral, uma área de galpão e numa área de prédio administrativo. Então, primeiramente, para a gente poder ponderar o cronograma, nós vamos fazer ele com a ponderação utilizando o peso do próprio prazo, né, em cima de cada atividade. Nós vamos vir aqui em uso, a parte de atividades, nós vamos em planilha de recursos, no caso seria o Resource Sheet, planilha de recursos, e nós vamos cadastrar um primeiro recurso, vamos chamar ele de avanço físico. O tipo, o nome do recurso vai ser avanço físico e o tipo dele vai ser trabalho. Nós temos 3 opções, seria trabalho, material e custos. No caso, nós vamos cadastrar ele como material mesmo. Voltando para essa atividade, então, a primeira ação é ir na planilha de recurso e cadastrar o nome do recurso com o tipo de trabalho. Coloca um nome genérico, você pode colocar outros nomes, né? Mas aqui a gente está fazendo referência apenas a um ponderador para ser avanço físico. E voltando de novo no Gantt chart, e vamos atribuir às atividades esse ponderador físico, esse recurso que a gente acabou de criar. Tem que selecionar as atividades e inserir manualmente quais são as atividades que nós vamos atribuir ao recurso ponderador, que é o recurso que acabamos de criar. Já vamos inserindo. Insere em cada atividade. Nas outras atividades. Atribuir em todas e vou só deletar o do sumário aqui. Ok. Todas as atividades de execução, todas as atividades que têm duração, está especificamente com o recurso atribuído nas atividades.
Agora, já com o recurso atribuído na atividade, nós vamos em uso da tarefa, né? Uso da tarefa, vai especificamente em uso da tarefa. Nós vamos observar que aqui em cima, em trabalho, ele gerou um número total de horas. Esse número total de horas ele está balizado com a quantidade de horas que está setado padrão no cronograma, né? Nós colocamos com o padrão do calendário para utilizar 10 horas por dia. Então, esse padrão, ele balizou, né? Se uma atividade tem 1 dia de duração, ela vai ter 10 horas. E assim por diante. Cada atividade com 15 dias, ela vai ter 150 horas. Aqui ele está multiplicando bem específico, né? Conforme o calendário atribuído ao projeto, a quantidade de horas por dia vezes o número de dias. Então, esse número aqui em cima é um número hipotético, ele é somente um número para poder balizar e gerar uma curva para nós. E a gente pode vir aqui, primeiro, né, vamos deixar em trabalho, deixa eu tirar o atual, a gente deixa em trabalho, a gente tem que selecionar a escala de tempo que precisa visualizar. Como é um cronograma didático, eu deixei poucos meses aqui no cronograma, né, somente para ilustração, tá bem? Então, o timeline, né, o período que eu vou deixar exibido aqui para exemplo nosso vai ser somente mensal, mas você pode escolher também para informações conforme mês, semanal, então tudo é de acordo com o critério de avanço, ou se o avanço da empresa de vocês, que vocês forem mensurar, forem semanal, a gente pode configurar a barra do tempo, a escala do tempo para semanal. No caso do exemplo didático aqui, estou colocando ele somente como mensal. Então você pode fechar todo o projeto, porque o que interessa para nós é o total. Lembre-se de salvar a linha de base no início, né? Aqui eu já vamos limpar as linhas de base que tem aqui no exemplo e vamos salvar uma nova linha de base. Poder vir aqui, setar a linha de base e salvou a linha de base. Então, eu estou com uma linha de base salva e aí isso vai se tornar para nós, né, no nosso exemplo aqui na curva S, o previsto, é o planejado. Então, pode vir exatamente, né, nessa tabela que a gente veio. Eu vou voltar de novo à parte inicial, para vocês recordarem o que nós fizemos. Né? A primeira etapa que nós fizemos foi cadastrar o recurso. A gente vai na planilha de recurso e cadastra o recurso. Então, nós criamos um recurso do tipo trabalho, demos o nome dele de avanço físico, fomos novamente nas atividades e setamos o nome do recurso para atividade, inserindo uma coluna aqui de recurso, setamos o nome dele, mas não precisou cadastrar nenhum valor, porque nós estamos ponderando esse trabalho com a própria duração. Então, quando vim no uso da tarefa, a gente chega em uso da tarefa, a gente tem todas as atividades do cronograma que estão selecionadas, que estão vinculadas ao recurso, e nelas já tem exatamente um valor em hora. Lembrando que esse valor em hora é um valor fictício. Ele é simplesmente a duração diária, né? No caso, o calendário está setado para 10 horas diárias, vezes o número de dias que tem no dia, na atividade. Então, esse número aqui em cima é um número hipotético calculado pela quantidade de horas do teu calendário versus a quantidade de dias da atividade. Ele calculou um número, a gente salvou a linha de base, e agora eu posso ir especificamente na primeira linha, aqui na parte do Gantt, ó, onde eu selecionei somente trabalho. Então, estou selecionando somente trabalho. Eu posso vir no primeiro mês e selecionar até o último mês e copiar. Copio com Ctrl+C. Vou no exemplo aqui da curva S. Eu tenho um modelo de curva S padrão. Nós podemos disponibilizar essa curva, é uma formatação simples. Então, aqui em cima está o período. Nós vamos colocar a quantidade de horas previsto.
Observem que quando fizemos a cópia, ele ficou com esse H da frente, que é só simbolizando as horas, e a gente dá um substituir, onde tem H, a gente substitui por nada, substitui tudo. Então, agora eu tenho especificamente a quantidade de horas prevista, então está totalizando aqui 13.465 horas e meia. Então, voltando aqui, é exatamente 13.465,5 horas. Então, a quantidade de horas que está aqui previsto, o software pode trazer exatamente o mesmo quantitativo. Para gerar uma curva S, a gente tem o previsto, que já está lá, que está em cima, e a gente precisa do acumulado. Então, eu vou fazer a fórmula do acumulado, pegando o quantitativo anterior, mais o quantitativo previsto no período. Somando até o final, ele chega exatamente na quantidade de horas que tem o nosso cronograma. Gerando aqui de novo, em forma de curva S, de percentual, eu vou pegar a quantidade prevista do período, dividindo pelo total. Fixo aqui no F4, e aí eu vou ter a quantidade prevista por cada período aqui. Então, a nossa curva S está aqui, a ponderação dela está curta, mas ela é simbólica, representativa, mas já dá para ilustrar especificamente o nosso exemplo. Uma curva S, a quantidade prevista. É isso. Vamos simular agora nesse cronograma, né? Já tem as atividades aqui previstas. Vamos simular algum percentual de avanço só para a gente ver como que vai comportar na curva. Eu vou pegar aqui um período aleatório, vou tirar dezembro, deixar mais ou menos só até atividades até dia meados de novembro, só para simular avanço mesmo, então só um avanço fictício. Selecionar as atividades previstas, selecionando ela, e já vou dar o 100% nessas atividades para a gente simular um progresso físico e ver como que vai comportar nossa curva. Essas atividades. Aqui. E aqui. E vou vir aqui e dar 100% nelas. Então já temos um progresso, no caso, pela duração aqui em torno de 52%. Vai exatamente, novamente, aqui, ó, em uso da tarefa, uso da atividade, e aí aqui no detalhes, onde a gente tinha colocado o trabalho previsto, a gente vai tirar e vai colocar o trabalho atual. Então, nesse trabalho atual, podemos fazer a mesma ação, né? Copiar a quantidade de horas que tinha aqui, em cima, né? No resumo, a gente copia a quantidade de horas aqui do resumo. Vamos de novo lá na curva S e cola no local do real. Fazendo de novo a substituição, né, onde está H, substitui por nada. Aí ele já converte em horas. E agora eu posso fazer as minhas horas acumuladas. Isso. E aí eu tenho uma quantidade de horas acumulada até período. E fazendo o percentual real. Perdão. A gente pega o percentual realizado dividido pelo total também. Fixa ele no F4 e vamos arrastando. E eu tenho a comparação, quantidade real, com a quantidade minha prevista. Então, aqui eu já tenho duas curvas simulando, ó, essa é a curva do realizado, e essa é a curva do previsto. Se a gente observar aqui quanto que deveria ter 92% na curva. Então, a gente está aqui simulando, né, um avanço, era para ter 92%, nós estamos com 60%. A gente pega aqui no ponto também, ele vai vir e vai representar
60% da curva de vocês. Então, lógico que já está mostrando desvio, que é só um exemplo. Eu peguei atividades aleatórias para a gente só simular a curva. Então, esse é o primeiro exemplo. Fizemos o primeiro exemplo de curva. Vou duplicar aqui só para zerar o avanço. Aqui. Deixa eu zerar de novo o avanço. Aqui também eu vou zerar. Não preocupe com esse erro, depois nós vamos preencher aqui em cima com os novos dados. O primeiro exemplo, então, nós fizemos ponderando com trabalho e a distribuição dos pesos nas atividades está conforme a duração. Então, gerou esse tipo de curva S. Nós vamos fazer agora ponderando conforme um peso de um EAP, que eu fiz primeiro para simular e para deixar de forma didática. Eu vou fechar esse exemplo aqui, salvar, e deixa eu pegar outro exemplo aqui para vocês. Vou pegar o com ponderador. Ok. O que nós podemos fazer primeiro? Montar uma EAP e determinar pesos para essa EAP. No caso do exemplo didático nosso, desse cronograma, o peso da EAP que nós vamos distribuir vai ser conforme a... Vou voltar aqui, 2, 3, deixando o nível. Vou deixar somente nesse nível aqui do peso. Eu já copiei para a nossa EAP. Então, tá exatamente. Eu coloquei o nível fechado da EAP até o nível 3. Então, entendo que o nível 1 é o nome do projeto, o nível 2 é a estrutura de geral, galpão e prédio administrativo, e o nível 3 são as subatividades de cada item do nível 2. Ponderando com um número genérico também, um número balizador, colocando num valor total de 10 mil, a gente chama de pontos, né, como se fosse 10 mil pontos. E aí eu determinei que o peso da EAP, né, o peso de cada nível de atividade aqui, eu coloquei dessa maneira. A parte geral, nós temos 30% de peso, de 0 a 100 do nosso cronograma, o geral vai valer 30%, o galpão vai valer 50%, e o prédio administrativo também vai valer 50%. Ele tem maior peso na nossa ponderação da EAP. E a partir de agora, a gente só fez fórmulas. Então, exatamente, coloquei 30% dos 10 mil, 50% dos 10 mil e 50% também dos 10 mil. Então, esses primeiros números que estão aqui é a ponderação exatamente com o peso de 0 a 100 da EAP. Cada subatividade, cada subnível agora, a gente também pode ponderar um outro percentual, mas no caso vai ser de 0 a 100 com o item. Então, no primeiro item de EAP, que é o geral, fizemos aqui também de 0 a 100 esse peso, então eu coloquei aleatório, né, 30, 50 e 20, aí multiplica exatamente o valor que tem aqui por esse peso de 0 a 100, então a soma dos 3 itens vão dar os 3 mil. Nesse caso aqui também, posso até colocar diferente, né? Vamos colocar, só para não ficar o mesmo número, colocar 10%, colocar 10 aqui também, e redistribuir a diferença aqui nos outros. Eu estou com 80, então tem que subir mais 20. Então, colocar 25, 25 e aqui 30. Somando tudo, já tem meu 100%. Lembrando, essa ponderação aqui é de 0 a 100 para o item. Também isso tem que ser de acordo com o projeto de vocês. É bom o planejador vir, sentar com o gestor, sentar com o cliente e determinar os pesos que cada área física tem, para não ponderar somente com o tempo, porque pode acontecer de projetos de vocês terem atividades que o tempo dela pode ser longo, mas o peso dela é mínimo em relação ao todo. Então, por isso que a gente faz essa quebra física. Fechou aqui no total dos percentuais. Ele faz de 0 a 100 para cada item, no caso aqui é um item só, 100%. Então,
fizemos uma ponderação de EAP conforme o cronograma. O processo de cadastrar agora o recurso, ele é semelhante à primeira etapa do que fizemos anteriormente. Com licença. Nós vamos em tarefa, planilha de recurso, primeiro passo, e vamos cadastrar esse novo recurso. Esse é um cronograma zerado, é o mesmo exemplo, só para comparar com o anterior. Nós vamos cadastrar esse aqui como avanço físico. O nome do recurso é avanço físico, só que desta vez vamos mudar o tipo dele para custo. Nós vamos mudar o tipo para custo. Ah, mas não é o custo do projeto. O projeto não vai valer 10 mil. Ele é só para efeito de ponderação física, para a gente gerar curva ENS. Então, eu poderia atribuir isso também para outro tipo, pode ser para o trabalho, só que para o trabalho ele vai estar sempre balizando pelo total aqui. Vamos cadastrar como custo, avanço físico. Vem aqui novamente nas atividades e vamos cadastrar o recurso de custo. Então, a gente coloca aqui de novo, é o mesmo ponderador. Aqui convém a gente vir em visualização e colocar detalhes. No detalhes, nós vamos colocar o custo, exatamente, da tarefa. Eu vou ter, então, a minha atividade aqui e o custo dele. Então, eu vou aproveitar, à medida que eu vou cadastrando o recurso, eu vou colocar o quantitativo que a gente simulou. Então, serviços preliminares, ele vai valer 900. Eu venho aqui, um custo, e digito 900. Aí ele já começa a ponderar lá. Demolições, 1.500. Eu vou colocar aqui e coloca 1.500 no valor. E assim por diante. Instalações elétricas, 600. Coloco aqui 600. E aí eu vou em cada um. Galpão de entrada, vai 500. Vou cadastrar aqui primeiro eles. Deixa eu cadastrar aqui. E aí eu vou colocando o valor. Aqui vai ser 500, 250, 250, 250, depois eu vou ter 500. E na última atividade, 5.000. Isso é só exemplo, tá, pessoal? Observe que eu estou colocando no sumário, só para efeito de gravar o vídeo, mas vocês coloquem no projeto de vocês, ao invés de colocar no sumário, vocês vão colocar na atividade. Vocês vão ponderar o peso de cada atividade, conforme uma planilha em exemplo no Excel, e cadastrar manualmente cada peso, né, de cada um. Então, nós colocamos os itens aqui. Se eu inserir uma coluna de custo, ele vai ter um valor, só atentar aqui que ele não fechou no somatório, no caso vai ser 900, aqui fechou nos 3.000, tá certinho, 900 mil, acho que é porque eu arrastei uma atividade. Esse aqui é 500, 1.250, 1.250, 1.250 e 500. Aqui o somatório não totalizou, e eu acho que é porque eu arrastei. Então, aqui dentro aqui ele vai estar algum recurso em cima. Deixa eu checar. Cadastrar novamente só para ficar o valor exato. Aí, zero aqui. Volto de novo. Galpão, oficina, portelinha, bloco e estoque.
aqui ele bate os 8.000, que é o primeiro e o segundo. Esse galpão, nós vamos ter que, então, 500. Colocar o valor. 500. Depois 1.250. Então veio 250. 50. Novo. 250. Depois 500. Então, era questão de cadastramento. Opa! Numa atividade aqui. Vou dar o último aqui com 2.000. Totalizamos os 5.000. Só para poder fechar nosso valor exato de 13.000. Ali foi o cadastro na atividade. Vou deixar zerado para a gente fechar o peso total. No caso, tem que dar os 13.000, exatamente. Igual está aqui, 13.000 e 13.000. Somatório aqui, 50, 50. Ah, tá. Agora eu vi que o número não... O número era diferente. Aqui, no caso, é 2.000 para fechar os 10.000 lá. Fechar aqui embaixo, no último item é 2.000. E fecha o valor lá de 10.000. Esse valor não é o valor do projeto, tá? É o valor de peso. E nós vamos novamente aqui na atividade, já está ponderado todo o custo dela. Nós vamos salvar a linha de base novamente. Então eu vou Project, Set Baseline e salvo a linha de base. Salvando em cima da mesma, só tem uma linha de base agora atualizada. Vamos em tarefa, uso da tarefa, e aqui ao invés da gente visualizar o trabalho igual estava aqui, a gente tira os itens todos, nós vamos colocar custo. E aí eu tenho a distribuição semelhante, né? Eu coloquei custo, colocar na primeira linha, e eu posso pegar do primeiro mês até o último. No caso, eu vou ter uma distribuição de 0 a 10.000. Vamos lá, na curva S, que é o exemplo. Aqui eu vou só lembrando dela, que é pelo ponderador data. E aqui vou colocar como peso da EAP. Perdão. Aqui ele recebeu como numeral. Ele fez exatamente a curva de 0 a 100. Em novembro ele está dando 85%, conforme um peso nosso, e no caso aqui 92%. A gente salvou a linha de base. E eu vou agora pegar o quantitativo de algumas atividades e atribuir de 0 a 100 nela, só para ilustrar. Vou fazer o mesmo exercício, colocando a duração de novembro, nessa atividade de novembro. Vou simular um avanço aqui. Então, no caso aqui, deu 100%. Esse aqui
Deixa eu exibir todas as atividades. Viu? Todas as atividades. Eu vou pegar tudo que estava previsto até meados de novembro. Aqui até o dia 23. Vou tirar o 24 também aqui. 2024 não foi, então dou ok. Vou atribuir 100% para essas atividades. Novamente. A gente atribui um percentual nela, o sumário também vai agregar esse percentual. Então, ele já vai satisfazer o peso da atividade. Vou dar 100% em todas elas, é só uma simulação de avanço. No dia a dia de vocês vão sempre mensurar semanalmente o progresso físico, né, de vocês. Então, aqui já está dando também 52% em função do período, né, do prazo. Vamos lá novamente. Deixa eu tirar aqui visualização, tiro detalhes. Então, vamos lá. Em uso da tarefa sempre. E aí eu tenho o meu real. Eu vou colocar actual cost. Deixa eu tirar só a primeira linha para aparecer um só. Então agora eu tenho meu atual, ele pega de agosto a novembro somente. Novembro ele está parcial, ele não está o mês inteiro. E aqui está simulando o realizado. Então vamos comparar. Aqui está 52 e lá deu 53, a diferença do percentual do software. Mas olha só, pela ponderação física, pelo esforço que a gente determinou conforme a AP para cada atividade, dá de 0 a 100 no mesmo período de data, com pesos diferentes, a gente vai ter também ponderações diferentes. Na ponderação do tempo, uma curva S puxando pelo tempo está 60%, e na outra ponderação do tempo, está a ponderação especificamente um valor menor, porque a gente está simulando aqui o avanço conforme peso de EAP. Lembrando que o peso de EAP, que hipoteticamente coloquei aqui, foi muito aleatório, foi sem o conhecimento prévio das atividades, isso aqui só para efeito didático, mas dentro de um cronograma, dentro de um projeto de vocês podem atribuir os pesos que são mais justos pelo esforço da atividade. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui está o exemplo. E contem conosco, da Saleta Edu, para poder elevar a maturidade em gestão de projetos, em controle de projetos, dentro da empresa de vocês. Obrigado, aqui é o professor Gleidson, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.